3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Você já está alinhado com Deus? Sua vida está em linha com a vontade de Deus, com o trono do Deus Altíssimo? Ah, como é maravilhoso a gente compreender a vontade de Deus e estar no prumo, estar fazendo o que Deus quer. Isso. Nesta série de programas, estamos conversando sobre os fundamentos da nossa fé. E o primeiro degrau, o fundamento de tudo, é que fomos criados por Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados com um propósito. E aqui estamos e um dia estaremos face a face com Ele. E no programa de hoje, conversaremos sobre este tema, a criação pela Palavra de Deus. Como foi que tudo foi criado? Como veio à existência tudo que existe, tudo que nossos olhos veem? O céu, o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, as nuvens, o ar, a terra, o mar, os animais, os seres humanos. Como tudo isso foi criado pela Palavra de Deus? O que a Bíblia nos diz? Vamos ver? Deixe seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor. Ele está plantando uma semente de fé no seu coração. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Bem, a criação pela Palavra de Deus. Nós vamos ver que isto a Palavra de Deus nos traz e nós cremos pela fé. Mas o que é fé? O que é fé? Temos fé em quê? E isso é uma realidade. O que é fé? E como foi a criação do universo? Vamos ler o que a Palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o 3. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Bem, aqui nós temos na Carta aos Hebreus, capítulo 11, essa definição tão maravilhosa de fé. O que é fé? A resposta? Fé é a certeza. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Eu ter certeza daquilo que eu espero. Eu ter a convicção de coisas que eu não vejo. As pessoas falam, você vê Deus? E como você acredita em Deus? Aí você diz, você vê o ar? E como você acredita no ar? Bem, o ar, eu sinto o ar. Eu vejo o que o ar está fazendo. Quando o vento sopra, eu vejo o ar. Também eu sinto Deus. Eu vejo o que Deus está fazendo. Eu creio em Deus. Fé é a certeza do que a gente espera. É a convicção de coisas que não vemos. E aqui nos diz a palavra que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho e pela fé entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Ou seja, saber que o universo teve um Criador não precisa de fé. Não precisa de fé, é só olhar. Basta olhar para a natureza e nós vamos ver que uma mente criativa, uma mente sábia,
infinitamente sábia e poderosa, planejou todas as coisas que existem. Eu não preciso de fé para crer no Criador. É óbvio, está diante dos nossos olhos. Mas a fé é para crer que tudo que foi criado pela palavra de Deus. Aí eu preciso da fé. Como foi criado? Pela palavra de Deus. E nós vamos ver aqui que Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra. Nós vamos ver que o céu tem um limite, que o universo aí não é infinito, como os homens pensavam. Achava-se que o universo, as galáxias, onde estão aí, que o universo fosse infinito. Mas o céu tem limite. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículos 22 e 23. Lemos assim. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Houve um tempo em que a ciência dizia que a terra era plana, ou que a terra era quadrada, ou que estava em cima de uma tartaruga, que estava em cima do elefante, que caminhavam no vácuo. Mas a Bíblia já dizia que a terra é esférica, a terra é redonda. Aqui em Isaías, capítulo 40, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Isaías escreve no capítulo 40 que Deus é aquele que está assentado sobre a redondeza da terra. Antes de termos as nossas fotos por satélites, as nossas fotos pelos grandes telescópios que aí estão em órbita, estão aí no nosso espaço sideral, antes das fotos do planeta Terra, o planeta azul, dizendo e mostrando que a Terra é esférica, que a Terra é redonda, a Bíblia já dizia. Deus é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Como gafanhotos, tão pequenos, assim que você começa a subir num avião, você vai vendo como tudo vai ficando tão pequeno e a terra fica pequenininha. Mas diz que é ele que desenrola os céus como cortina e como tenda para neles habitar. O que é uma tenda? A tenda é uma habitação, um limite. Ali você coloca as suas paredes, o seu limite. Aqui o Senhor está falando que os céus têm limite, que os céus são limitados, que Deus os desenrola como tenda para neles habitar. É claro que Deus é muito maior do que o universo. O universo, gente, não cabe na nossa compreensão de espaço, porque aqui na Terra a gente é tão pequeno, aqui a Bíblia está falando que a gente é como gafanhoto, de tão pequenininho sobre a Terra. Agora imaginar a Terra é tão pequenininha dentro da nossa galáxia, da Via Láctea. E a Via Láctea é um dos bilhões de galáxias que existem no universo. Cada galáxia com bilhões de estrelas. É algo assim fantástico, é grande demais. Ele estende os céus como cortina. Então aqui já vemos na criação, a palavra de Deus já nos mostrando o universo limitado, não infinito. E hoje a ciência já diz, nós sabemos que o céu, que o universo tem o seu espaço, o seu tamanho. Mas vamos ver a grandeza de Deus nas estrelas. Continuando o texto de Isaías 40, dos versículos 25 e 26, ali nós lemos assim. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas.
aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus, para mostrar a sua grandeza, ele diz: com quem vocês querem me comparar? Os deuses da mitologia grega, mitologia romana, a mitologia do Egito, dos caldeus, os deuses eram como homens. Os deuses eram nada para se comparar com o único e verdadeiro Deus, com o Criador. Ele diz: a quem vocês querem me comparar? Diz o Senhor. E ele diz: levantai ao alto os olhos e vede. Olha as estrelas. Nós não podemos contar as estrelas. Olho nu, já se contaram 5.600 estrelas, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, quando se coloca um grande telescópio, nós vamos vendo que o número das estrelas é fantástico, é incontável. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, com toda a sabedoria da física, da cosmologia que nós temos hoje, da astronomia, não se sabe o número das estrelas, incontáveis. E quando nós pensamos que a estrelinha mais perto de nós, claro que nós temos o Sol no nosso sistema solar, e o Sol é 360 vezes maior do que a Terra. Ou seja, cabem 360 terras dentro do Sol. Imaginou o tamanho do Sol? Se fosse o dobro ou o triplo, mas 360 terras dentro do Sol. E a estrelinha mais perto de nós, da nossa galáxia, da Via Láctea, tem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. A estrelinha mais perto de nós, que é a Próxima Centauros, se nós viajarmos à velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo, 300.000 quilômetros por segundo, nós levaríamos mais de 4 anos para chegar na estrela mais próxima. Já imaginou o tamanho do universo? São bilhões de estrelas na Via Láctea. São bilhões de galáxias no nosso universo. E Deus está dizendo aqui: a quem vocês vão me comparar? É o Senhor quem criou todas as estrelas. Ele diz que Ele faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Ele contou. Ele sabe quantas tem. E não somente sabe, mas Ele disse que Ele as chama pelos seus nomes. Imagina, Deus chama as estrelas pelos seus nomes. Imagina se você pegar um punhadinho de areia. Porque os físicos dizem que o número de estrelas nos céus é cerca de 3 a 10 vezes mais do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos da terra. Já pensou? Mais do que todos os grãos de areia. Se você pegar um punhadinho de areia, colocar sobre a mesa e contar, uau, ali são milhares de grãos. Conta. E agora dê nome a cada grãozinho. Agora imagina Deus que conta todas as estrelas. Não um punhadinho, mas todos os grãos de areia das praias e dos desertos do planeta Terra. Esse é o nosso Deus. Ele chama as estrelas pelos seus nomes. Por ser grande em força e em poder, nenhuma só vem a faltar. A sabedoria de Deus não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A sabedoria de Deus é grande demais. Preste atenção, ainda em Isaías capítulo 40, o versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o
eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A sabedoria de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não dá. Olha, a gente começa a estudar, quando eu estudava química, física, o átomo era formado por 3 partículas, era prótons, elétrons e nêutrons. Hoje se falam das subpartículas. Subpartículas, onde nós vamos chegar nesse mundo tão pequeno, subatômico, e esse mundo tão grande do universo. Nós vemos a majestade de Deus em toda a criação, a majestade do Senhor. Isaías 40, versículos 12 e 13 dizem o seguinte: quem, na concha da sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a 1/3 parte de um éfa do pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Quem? Que coisa tão tremenda! Quem? Quem pegou 1/3 do pó da terra e pesou em balança? Por que está falando 1/3? Ora, aqui 700 anos antes de Cristo, antes da ciência fechar, bater o martelo que a Terra é redonda e que nós temos 1/3 de porção seca e 2/3 de água. Assim como no nosso corpo nós temos 1/3 de porção seca e 2/3 de água, 70% do nosso corpo é água, assim também a terra. Quem? Aqui a Bíblia não é um livro científico, mas é ciências, mostrando tudo aqui, o que vem sendo descoberto e proposto tantos anos depois. A Bíblia já está dizendo. Está dizendo que o Senhor mede os céus a palmos. Já imaginou o tamanho do palmo da mão do Senhor? Sendo que a estrelinha mais perto aqui são 4 anos-luz. Se leva 4 anos viajando na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo para chegar na estrelinha mais próxima. Deus mediu os céus a palmos. E o Espírito Santo não foi guiado por ninguém. Ele é a própria sabedoria. Vamos ver aqui Deus e as nações. Oh, as nações aí estão, os reinos, a opressão, o domínio. As pessoas acham que são o máximo. Vamos ver o que Deus fala sobre as nações. Olha aí na sua Bíblia, Isaías 40, 14 a 18. Diz assim o Senhor: com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Para Deus, as nações são como um pingo que cai do balde. Imagina, um balde cheio d'água, cai um pinguinho. São as nações. Para Deus, nada, nada. Os homens estão aí cheios de vaidade, cheios de si, em opressão, em maldade. Nada. As nações para Deus são como um vácuo, como o pozinho fino da balança que não faz diferença. Não pesa nada, nada. Quem é Deus? E quem somos nós?
a majestade de Deus, a glória do Senhor, do Deus Criador. E nós vamos ver que a criação veio pela palavra. É o que nós cremos, o Verbo de Deus, a palavra. Vamos ver a criação pela palavra. João capítulo 1, de 1 a 3. Lemos assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bem, Gênesis começa dizendo, no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Agora, o Evangelho de João começa antes da criação. No princípio, antes da criação, era o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra em ação. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra que se fez homem, a palavra que se encarnou. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus. Deus é eterno. Jesus não começa a existir há 2000 anos atrás, quando ele nasceu de uma virgem na cidade de Belém, quando ele viveu e aos 33 anos, aos 30 anos, começa o seu ministério, aos 33 anos ele termina, é crucificado e morto, sepultado e ressuscita, ascende aos céus e se assenta à destra da majestade de Deus. Ele não começou a existir ali há 2000 anos atrás. Ele sempre existiu. Ele é eterno. Jesus, quando foi profetizado que ele viria ao mundo, Isaías diz, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e Conselheiro. Pai da eternidade, Deus forte. Jesus é Deus, Jesus é eterno, Ele é antes de todas as coisas. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na criação. No princípio era o Verbo, a palavra. E através da palavra, Deus criou. Haja luz. E houve luz. Haja separação das águas acima e abaixo do firmamento. Apareça porção seca. Palavra. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas a vida que Jesus trouxe, a criação que Ele trouxe, o homem que foi feito pelo Deus triuno, a sua imagem e semelhança, é para sermos filhos de Deus. Você já é filho? Você já entregou sua vida a Jesus e já vive nessa dimensão gostosa de santidade, de amor, de bondade? Vamos orar agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão pela minha irreverência contigo. Perdão por palavras tão tolas lançadas contra Ti. Perdão pelos meus pecados. Perdão pela minha ignorância. Perdão, Senhor. Lava o meu coração, purifica-me de toda maldade, de todo pecado e dá-me um coração puro na Tua presença. Um coração novo, encha-me com Teu Espírito Santo
e capacita-me para fazer a tua vontade. Eu me entrego a ti, eu me rendo a ti para ser teu para sempre. Recebe a minha vida. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu me entrego a ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Permaneça firme e fiel. Seja um cristão de verdade. Ame ao Senhor e fale dele por onde você for. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.